função interessante. Com isso, o Rato do lado, ele tinha sempre ali uma movimentação com o Luciano, que com a aproximação do Rafinha, com a chegada às vezes até do Nestor pelo lado, e o próprio Gabriel, que vinha desenvolvendo um ótimo trabalho ali, nós criássemos algumas boas situações. Nas triangulações nós estávamos sempre envolvendo, né, de alguma forma, o setor esquerdo do Ituano. E quando eu coloquei o Rato, eu achei que nós ganharíamos um jogador ainda mais agudo pelo lado. Ele foi muito feliz. É lógico que você não espera que uma situação dessa aconteça com tanta velocidade. Ele acabou sendo premiado e fez o gol da nossa vitória. Boa noite. No sábado a gente conversava sobre o meio de campo, né? A sua busca ali por esses dois volantes. No caso, naquele dia era o Luan e o Pablo Maia. Hoje você teve o Pablo Maia e o Gabriel Neves. Então eu queria que você analisasse essa dupla, como é que você viu essa dupla, mas especialmente também o Gabriel Neves, as características dele que te proporcionaram também um jogo um pouquinho mais dinâmico com ele hoje. Né? O Gabriel, ele tem um nível de acerto de passe interessante, né? Toda bola que sai dos pés dele sai sempre buscando uma jogada um pouco mais à frente. Ele, pelo menos nessas partidas que eu vi, ele dificilmente joga para trás ou lateralmente. Eu acho que isso é um fato importante. Ele sentiu um pouco na virada do tempo, né? Na segunda etapa, nós tivemos que fazer a mudança rapidamente. Mas eu acredito que com o Maia um pouco mais plantado, a equipe ganhou muita força de combate e de marcação. Ele realmente tem essa postura e ele deu uma ótima sustentação, já que eles tinham, como eu falei anteriormente, um garoto que tem uma movimentação muito interessante, que joga de primeira, que pifa jogadores a todo momento. Na única jogada que ele teve livre, ele conseguiu colocar um jogador da equipe do Ituano em condições de gol. Então mereceu uma atenção especial, foi dada essa atenção. O Pablo cresceu também ali na função e eu acho que eu fiquei muito satisfeito, assim, de modo geral, com a atuação desse meio, da forma como foi trabalhando, com envolvimento, com trocas de passe. E eu acho que sempre nos momentos em que nós preparávamos uma jogada, nós sempre tínhamos uma opção, porque alguém estava por trás para dar, às vezes, aquele apoio natural, né, de uma jogada mais apertada. Quando ela retornava, nós virávamos o lado e conseguíamos uma infiltração. Então, acho que isso foi um fato importante e muito em razão da atuação do Gabriel. Dorival, agora são meia-noite e 22, então oficialmente já não é mais o seu aniversário, mas com toda a importância desse jogo, São Paulo classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, sua chegada, o time vencer, a partir de agora, que já não é mais o seu dia, que você vai conseguir relaxar e curtir o seu aniversário? Olha, no futebol não existe isso, você não relaxa em momento nenhum. Você pode ter tido uma boa vitória, você pode ter tido até uma goleada num dia, mas no dia seguinte tudo zera, e se você não alcançar um resultado no final de semana, fatalmente você começa a ter uma dor de cabeça ainda maior. Então, por isso que é interessante a nossa profissão, porque você acaba relaxando realmente só nos momentos de férias, e olha lá. Teve bolo? Teve um bolo lá, muito legal. Não esperaram e acabou acontecendo dentro do refeitório. Oi, Dorival, José Paes aqui da TV Gazeta. Como é que você viu a atuação do Marcos Paulo na partida de hoje? Muita gente entende que ele pode ser uma espécie de 12º jogador desse time do São Paulo pela qualidade técnica que ele tem. Você vê assim, também acha que ele pode ser mais utilizado no restante da temporada? Um jogador com potencial técnico muito bom, tem arranque, parte em velocidade, tem finta, tem uma boa definição, tem tudo aí para alcançar um caminho muito importante na carreira. Vai depender único exclusivamente dele, porque ele tem todo o potencial para que possa desenvolver com calma, com equilíbrio, aos poucos, vai ocupando seu espaço,
Hoje ele lutou muito, se entregou demais e fez uma partida que nos ajudou bastante em todos os aspectos. Dorival Júnior aqui na frente, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americano, parabéns pela classificação, pelo aniversário. Gostaria que você falasse das alternâncias ofensivas da equipe, que não teve o Jonathan Caleri, né, com dengue, e como que foi trabalhar o sistema ofensivo sem o camisa número 9, o time começou um pouco de cruzamento, mais aquela enfiada, e depois mudou no segundo tempo mais para enfiada de volta, do que o gol saiu uma jogada trabalhada de chute fora da área. Você teve que fazer essa mudança ofensiva, perdendo o camisa 9? Nós estávamos trocando bons passes, envolvendo pelos lados do campo, como eu falei, principalmente pelo lado direito. A Rafinha estava chegando com muita força ali, estava chegando, estava tendo uma aproximação, vinha sempre de surpresa e é natural que a zaga adversária tenha trabalhado muito bem, estava muito bem posicionada para recepcionar essa primeira bola. E eu falei para eles que nós precisávamos travarmos o jogo, jogarmos um pouco para trás, rodarmos o lado para que pudéssemos atacar pelo lado oposto. E que fizéssemos essa movimentação com um pouco mais de velocidade, porque o nosso primeiro passe estava sendo muito lento, dando tempo da primeira linha de combate adversária por ele sair em cima e nos pressionar, fazendo com que voltássemos bolas aos zagueiros, e isso não era interessante. Quando nós conseguimos botar um pouquinho de velocidade, nós chegamos envolvendo e criamos uma situação. Foi muito interessante pela individualidade que o Rafa usou. Então, foram duas solicitações, que houvesse essa movimentação de bola com um pouco mais de velocidade e principalmente no último terço que partíssemos com um contra um, para que forçássemos uma jogada individual e buscássemos de repente um ataque mais direto. Então, o Rafa foi muito feliz na jogada e acertou um belo chute fazendo nosso gol. Seguimos então com o aniversariante do dia, Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Parabéns.